Ok, gente? Então é o seguinte, vamos continuando com o conteúdinho de química, química orgânica. Vamos para a segunda parte, a gente começa agora com as funções orgânicas, tá bom? Então, nós vimos na introdução à química orgânica, por que o carbono é tão importante, as classificações, o entendimento sobre as cadeias carbônicas, as fórmulas químicas do carbono e as ligações do carbono em geral, que o carbono faz sempre 4 ligações. E a gente vai começar agora, dando prosseguimento, a questão dos hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? Eles são compostos que têm somente carbono e hidrogênio. Compostos orgânicos. Bom, que vai acabando a tinta da caneta. A caneta tá acabando, gente. É muita aula, muito conhecimento, às vezes não entendem. Apresentam. Ó, você pode ver que começa bem, ó. Somente C, que é carbono, e H, que é hidrogênio. Nem vou acabar escrevendo ali, mas é só carbono e hidrogênio. Por isso, hidrocarboneto. Hidrogênio, carbono. Tá bom? Então, os hidrocarbonetos, eles podem existir de diferentes formas. Eles podem ser hidrocarbonetos de ligação simples, que são chamados alcanos, que é o que eu vou passar hoje. Os alcenos têm dupla entre carbonos. Os alcinos, tripla. Os dienos têm duas duplas. E ainda tem os cíclicos e uma questão específica dentro da química orgânica de hidrocarbonetos, que são os hidrocarbonetos, que são aromáticos, tá bom? Então tem duas subclasses dentro da química dos hidrocarbonetos. Eu vou numerando para vocês, tá bom? Então a gente vai vendo passo a passo os hidrocarbonetos. Questão interessante também para vocês já irem conhecendo. Então a gente vê dentro da química orgânica inicialmente os hidrocarbonetos. Mas depois a gente vê ainda os oxigenados e os nitrogenados. Mais para frente, tá bom? Os oxigenados, eles têm oxigênio, CHIO. E os nitrogenados têm CHIN, CHOIN. Tá bom? Dependendo da função orgânica. Então a gente vai vendo essas funções com calma. Ainda tem, dentro da química do terceiro ano, é visto tudo isso aqui. Dentro da questão dos trimestres, você tem as partes do trimestre, ainda tem as propriedades do carbono, a isomeria, tudo isso dentro da química orgânica. Cálculo não tem. Você só conta C e H nessa química, a química orgânica. Beleza, gente? Então, falando de hidrocarbonetos, eles têm só C e H. Lembra das bolinhas? Então, ele tem somente bolinha preta e bolinha branca. O que vai ser o caminho de vocês? Contar os Czinhos e os Hzinhos que tem ali. É só isso que vocês têm como desafio dentro da química orgânica. Tá bom? É um conteúdo que eu acho bem simples, mas é uma linguagem bem própria da química. Porque é a química que usa isso. Outra linguagem de química orgânica não tem de C e H. Mas para você não ser um sujeito, um cidadão alienado, entender bem as situações que nos colocam no dia a dia, você tem que ter um domínio grande de todas as partes, de todas as áreas do conhecimento. Então não é a química que é melhor ou pior do que ninguém, mas você tem que dominar também a questão da linguagem química. Então, dentro do hidrocarbonetos, o primeiro assunto que nós vamos discutir são os alcanos. Eles são hidrocarbonetos com ligação simples. E vai acabando as tintas. Tá bom?
Então só tem ligaçãozinha simples entre carbonos. Tranquilo? Então, o alcano, onde você consegue encontrar alcanos em grande quantidade? Por um exemplo, gás de cozinha, que nós temos a mistura de propano e butano. Então é um exemplo de alcano. O metano, que é considerado como o principal contaminante que contribui para o efeito estufa, por alguns ambientalistas consideram, que é o principal vilão do ponto de vista, pensando-se do ponto de vista aéreo, da liberação de gases, gasoso. Então o metano, ele é liberado aonde? Quando você solta um arroto, os animais, todos eles, quando fazem isso, eles liberam metano. Além disso, nós conseguimos encontrar também na decomposição de lixo, por um exemplo, de matéria orgânica, se decompõe, forma metano. O metano ele é mais agressivo para o meio ambiente, pensando-se na questão do efeito estufa, agravamento da camada de efeito estufa e causando o aquecimento global, porque a camada vai ficando mais espessa com o metano, e o metano demora muito a se decompor na natureza, sabe? Então, enquanto o dióxido de carbono, CO2, o gás carbônico, como vocês preferirem, quando ele é liberado na natureza, ele se decompõe mais facilmente, sabe? E o metano demora muito mais tempo para se decompor, fazendo com que a camada fique mais espessa por mais tempo, causando a questão do aquecimento global, que alguns ambientalistas discutem se é verdadeiro, se esse conceito é verdadeiro, mas se o que vem causando para o homem ele é natural ou ele é artificial, tudo isso dá para discutir, mas isso é um outro assunto. Então, os alcanos, o que é importante a gente entender? A fórmula de um alcano e a sua nomenclatura inicialmente. A gente passa só conceitos, tá bom? Então, essa semana eu passarei somente alcanos. Então, dentro do nome do alcano, a gente tem a nomenclatura do alcano. Ele tem o nome mais a terminação ano. Por que ano? O an vem na ligação simples. E o O porque ele é um hidrocarboneto. E como que se completa aqui? Aí a gente vai ver um outro conceito. A nomenclatura orgânica. Dentro da nomenclatura orgânica, a gente tem os prefixos dentro da química orgânica, tá bom? Então, dentro da química orgânica a gente tem prefixos. Vou arrumar aqui o orgânica. Química orgânica tem alguns prefixos que definem qual a quantidade de átomos de carbono que estão presentes na molécula para a questão da nomenclatura. Então, sempre que eu tiver um carbono, ele vai começar com met, ou vai ter no meio da cadeia. 2 carbonos, et. 3, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. Ok? Então essa é a nomenclatura orgânica, olha lá. Met, et, prop, but, pent, ex, et, oct, non e dec. Tem outros, a gente continua um dec do dec, mas até o 10 normalmente é o que é cobrado no exercício, sim, normalmente de química orgânica. Nada além disso, tá bom? Então vamos entender como que a gente verifica para dar a nomenclatura. Primeiro, para
hidrocarbonetos de cadeia normal, reta. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? O exemplo A. Assim. Então você olhando aqui, ó, o que importa é o número de carbono. Os hidrogênios estão ali somente para completar a ligação. Então quantos Czinhos tem aqui, ó? 3. Então ele é prop. Olha lá, ó. A gente está vendo alcano. Alcano sempre termina com ano. Sempre termina com ano. Pro. É isso. Fica mais simples. Olha só, propano. É próprio porque ele tem 3 carbonos. Ano porque ele tem só CH ligaçãozinha simples. Ano ligaçãozinha simples e outro hidrocarboneto. Mais um aqui, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4. 4 é but. But. E como ele só tem gasolina simples e carbono, ele termina com ano. Então, tem segredo, gente. Algo mais simples. Vou fazer mais um aqui, ó. Quanto IC tem ali? 1. 1 é met. Termina com ano. Metano. Só isso para hidrocarbonetos que são de cadeia, alcanos de cadeia normal? É, só isto. Entretanto, ó, falei do metano, falei do propano e do butano, gases de cozinha, né? Sabe que os gases eles não têm cheiro, então o cheiro foi produzido para ser liberado aí, foi liberado de alguma forma. Então, se você, o metano, o propano e o butano, do gás de cozinha, é colocado uma substância para dar aquele aroma característico para você ver que está tendo vazamento. O metano, se alguém liberou um metano aí perto de você e você sentiu o cheiro, é porque na verdade as micropartículas de fezes da pessoa estão chegando à sua narina. Então você está cheirando, desculpa o termo, cheirando merda dos outros. Não tem o que fazer, né? Então o metano, o propano, o butano são gases que não têm cheiro. Também eles são liberados naturalmente, o gás natural e tudo mais, no petróleo. Por isso que ela pesquisa acerca do petróleo, que é tão importante, sobre vários conceitos acerca do petróleo. Vários dos hidrocarbonetos são obtidos a partir do petróleo. Eles estão como componentes do petróleo. E daí você faz a destilação e separa o que é mais leve, menos denso, sai mais facilmente, né? Em cima, e o que é mais denso, o que é mais pesado, fica embaixo da coluna de destilação, tipo piche. Mas é tudo hidrocarboneto, a composição básica do petróleo são hidrocarbonetos, né? Então aí, alguma dúvida? Hidrocarbonetos de cadeia aberta, bem fácil, né? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. É isso? É isso. Entretanto, a química orgânica tem um probleminha aí. Nem sempre a cadeia é normal. Às vezes surgem ramificações. E para essas ramificações, a gente tem regras que eu tenho que passar para vocês. Primeiro eu vou passar as principais ramificações. Nos livros e na internet tem todas elas se vocês quiserem pesquisar. A gente vai comentar aqui as principais que a gente usa neste momento, tá bom? Então aqui nós temos os radicais, as ramificações. O CH3, quando ele está ligado na cadeia, não faz parte da cadeia principal, ele é chamado de metil. Teve um estudo que eu vi essa semana, que alguns cientistas estão fazendo a decodificação do código genético, DNA nosso,
a partir de radicais metil, eles conseguem detectar a presença de células que estão se tornando cancerígenas. Elas podem tratar logo no início o câncer, antes dele se manifestar de qualquer forma. Então é um avanço aí para a ciência, porque se vocês acham que o Covid está matando muito, não sabe o quanto o câncer mata pessoas. Por isso que tem que tomar, é um grande avanço para a ciência, é o mal do século, é o mal do milênio, talvez, o câncer. Então a gente tem que arrumar um jeito de acabar com isso, de acabar com o sofrimento das pessoas, tentar ampliar a vida das pessoas, que elas vivam mais, cada vez mais. Então a ciência também trabalha através disso. Eu vi que é pelas ramificações metil, que são liberadas, né, automaticamente pelo corpo, elas entram no código genético, elas conseguem detectar quais células são cancerosas e, dependendo aonde que você codificar, é aonde que ele vai afetar, é aonde que a célula vai influenciar nosso corpo, e você descobre em qual parte que ela vai se manifestar e você consegue prevenir. Segunda ramificação é o CH2CH3, que é o etil. Então, o etil é uma ramificação que tem 2 carbonos. Nós temos ainda o propil, tem 2 formas. Esse aqui é o N-propil. Por que N? Porque é uma cadeia normal, reta. E esse aqui é o isopropil. Por que iso? Porque ele vai ter, ó, este lado igual a este. Iso vem de igual, né? Então iso ele tem 2 lados iguais, tá bom? Nós temos ainda o butil. Butil ele tem 4 formas. Esse aqui é o N-butil, que é uma cadeia normal. Esse aqui é o terc-butil. O butil é mais difícil de aparecer, mas aparece também. Esse aqui é o isobutil. O isobutil. E ainda tem o sec-butil. Secundário. Vou colocar pra cima. Otimizar espaço. Esse aqui é o sec-butil. Por que sec? Porque esse carbono ele é secundário. Por que terc? Porque esse carbono é terciário. Iso, porque esse lado é igual a este. E N, porque a cadeia é normal. Então aí nós temos, aí fica um pouco amontoado, os butil, porque eu tive que aproveitar o espaço. Aonde que eu uso isto, essas ramificações? Sim, ó, então vou continuar com os exemplos. Letra D, ó. Eu vou escrevendo para vocês as regras de nomenclatura também. Então a gente vai usar um quadrinho aí, provavelmente. Mas hoje vai ter menos vídeo, é só esse videozinho aí para essa semana. Então assim, ó. Uma cadeia, ela pode ter ramificações. Como que é o primeiro passo se ela tiver uma ramificação? Eu não vou contar ali 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu só conto a sequência que ela tem se ela for reta, se ela for normal. Numa cadeia, quando ela é ramificada, eu tenho que achar qual é o tronco dela, qual é a parte principal, a parte que tem maior número de carbonos ali. E se a função existir, ela tem que estar presente também. No caso do alcano não tem, a função é só C e H. Então, ó, de uma ponta até na outra, aonde tem maior quantidade de número de carbonos? Daqui até aqui,
1, 2, 3. Daqui até aqui, 1, 2, 3. Daqui até ali, 1, 2, 3. Tanto faz. Então eu circulo a cadeia principal. Tanto faz. Circulei aquela de cima para ficar mais fácil. E o que sobrou, que é a ramificação, ela está mais próxima da ponta da esquerda ou da ponta da direita? Tanto faz, ela está no meio. Então tanto faz a numeração. Vou numerar assim, 1, 2, 3. Numeram os carbonos. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Só para simplificar a questão da nomenclatura. A química usa essa linguagem, que ela é uma linguagem universal, porque qualquer pessoa que olhar o butano aqui no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, sabe que isso aqui é o butano. Então a nomenclatura ela tem que ser oficial, tem que ser usada no mundo todo, porque essa nomenclatura é que você consegue definir, por exemplo, a composição de remédios. Você pode ler na bula dos remédios, você consegue entender algumas metil lá, por exemplo, o etil presente. A partir de agora, vocês conseguem fazer uma leitura melhor de bulas de remédios, por um exemplo. Vou conseguir fazer a fórmula? Nem sempre, mas você já consegue entender alguma coisa que está ali. Então, voltando aqui, ó, eu numero para identificar os carbonos. Então, é uma regra adotada no mundo todo. Esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o carbono 1. Eu dei nome para eles, pela regra que eu defini para vocês. Então, esse CH3, ele é chamado, que ficou fora da cadeia. Primeiro a gente vai dar nome porque está fora da cadeia. Esse H3 é quem? Metil. Ele está no carbono no número 2. Ó, tá vendo aqui, ó? Vai ficar 2-metil. Por que 2? Porque está ligado no carbono 2. Não quer dizer que ele tem 2. É indicado para vocês aonde ele está ligado. E a cadeia principal tem quantos? 3. 3 é propano. Então, primeiro eu dei nome para o que está fora da cadeia, depois para o que está circulado. É sempre assim. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplinho aí, ó. Espero que esteja entendendo tudo. Primeiro passo. Achar a cadeia principal, que é a que tem o maior número de carbonos de uma ponta até na outra. Daqui até aqui, 1, 2, 3. Daqui até lá, 1, 2, 3, 4, 5. Daqui até ali, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz? Tanto faz. Vou pegar novamente a reta, que eu acho mais fácil de achar. Nem sempre vai ser a de 5. Então, numera da ponta mais próxima da ramificação. Então, o CH3 está mais próxima de qual ramificação? Aqui, da esquerda ou da direita? Da esquerda. Se eu começar daqui, ó, 1, 2. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Começo sempre da que tem a menor numeração. Então, a ponta mais próxima. Daqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Como que é o nome do CH3 quando ele está fora da cadeia principal? Metil. CH3 é metil. Esse metil está ligado no carbono 2. 2-metil novamente. 2-metil. E a cadeia principal tem 5, então fica pentano. 2-metil, pentano, porque 5 é pente, pentano. Quem consegue já mentalmente não precisa mais ficar fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Bate o olho e já consegue fazer automaticamente o nome. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que demoram a conseguir fazer isso. Tem pessoas que têm mais habilidade, aprendem mais rápido. Mas tudo é uma questão de concentração. Não é um conceito, não é algo que é tão difícil assim de compreender. Ok? Vamos lá. Fazendo a F agora. E esse camarada aí? Então vamos ver agora qual cadeia é a maior.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você conta todas as possibilidades de uma ponta estar na outra. Você tem as 3 pontas e você vai somar isso. Tem que pegar que tem 4 então. Tanto faz para cá ou para lá. Esse CH3, ele está mais próximo desta ponta ou da ponta de baixo? Ó, 1, 2. 1, 2, 3, da ponta de cima. Então, 1, 2, 3, 4. Fica 2 metil, 4 butano. Ok, gente? Tranquilinho? Como química orgânica, beleza, né? Tem algumas regrinhas muito específicas. Eu vou passar elas agora nos exemplos para vocês. Eu primeiro vou escrever isso aqui, ó. Para nomenclatura oficial, adota-se como cadeia principal de alcanos aquela com maior número de carbonos. Circula-se a cadeia principal numerando se iniciando pela extremidade mais próxima do radical. Indica a posição, o número do carbono ligado ao radical, qual é ele, né? E depois dá o nome para a cadeia principal. Até aqui, tranquilo, gente? Vão registrando aí, vão vendo. Essa daqui eu escrevi para ficar mais fácil de vocês estudarem, para vocês saberem. Tá bom? Desde que tem gente que prefere que descreva, né? Fica mais fácil, depende de cada um. Então, o jeito que vocês acharem melhor é o jeito que importa, o jeito que vocês aprendem que importa para nós professores. Não importa o jeito como a gente gosta de ensinar, sim o jeito como vocês entendem. Se vocês entenderem, é o importante. Química orgânica, ela é uma coisa tão simples, tem muitos alunos que amam química por causa da química orgânica, aquela química do segundo ano, que é pesada ali, né? Então agora a gente parte da físico-química para a química orgânica. Mas tem muito aluno que, por causa de não focar, não conseguir compreender a linguagem da química orgânica, acaba desprezando a química orgânica, e isso aqui é só o início. A gente vai usar a química orgânica, esses prefixos, met, et, prop, but, pent, ex, sept, oct, non, a gente vai usar, gente, durante todo o ano, tá bom? Dentro do ano da química orgânica, a gente usa todo ele, essa nomenclatura, tá bom? Eu vou apagar aqui, eu vou fazendo alguns exemplos, vamos ver se vai dar caber esse espacinho, porque ainda tem que passar bastante coisa. Não é muito, mas tem que passar alguma coisa aí pra vocês, né? Vocês estão em casa aí, tranquilo,
tem que aprender a química orgânica em casa. Às vezes até é melhor não ter os colegas para atrapalhar, não tem nada. Às vezes é bom ter. Não é ruim porque não tem a relação, né? Aquela relação amistosa da conversa, e você fica aí só assistindo, não como protagonista de todo o seu ensino. Você vai só fazer a função de ouvinte. Mas também é importante porque também se torna protagonista, porque você consegue ver as dúvidas que vocês têm e consegue através disso aprender. Talvez a questão do aprender o conteúdo fica mais fácil. A questão de competências e habilidades, de saber discutir isso daí fica um pouco debilitado mesmo. Então aqui eu passei a regra, tá bom? Então agora eu vou passar a continuar o exemplo do F. Eu vou para o G. Olha que bonito, o canetão tá ajudando e tudo mais também, né? Olha aqui, ó. Na G, parece esse negócio mais estranho aí. Então, gente, qual cadeia é a maior? Que é a primeira coisa que eu faço. Então, vou contar de uma extremidade até na outra. Daqui até aqui. 1, 2, 3, 4. Daqui até ali. 1, 2, 3. Daqui até aqui. 1, 2, 3. Daqui até ali, 1, 2, 3. Daqui até aqui, 1, 2, 3, 4. Daqui até lá, 1, 2, 3, 4. O que deu mais foi 4. Então eu adoto uma das que tem 4. Então tá aqui. Tanto faz, gente. O nome tem que ser igual. Fique bem claro, o nome é igual. Diferente se tem essas possibilidades, o nome tem que ser igual. Numera da ponta mais próxima da ramificação. Aqui, no caso, as ramificações estão no mesmo carbono. Então, este carbono está mais próximo da direita ou da esquerda? Da direita, né? Eu numero os carbonos que estão circulados, os carbonos que fazem parte da cadeia principal. Esse CH3 é chamado de metil. Esse aqui é CH3, também é chamado de metil. Então, eu tenho metil. Aonde que está esse metil? No 2. Aonde que está esse metil? No 2. 2,2, porque eles estão no mesmo carbono. E o metil, como eu tenho 2 metis, eu uso o prefixo di ainda. Então aqui só deixa eu apagar, aqui fica meio apertadinho. Fica dimetil. Por que dimetil? Porque eu tenho 2 metis. E eu tenho que indicar a posição de cada um deles. Dimetil 4. Butano. Ok, ó. 4 é butano. Ok? Uma dúvida disso, ó? Não? Belezinha? Vamos para frente então. H, vamos passar um parecido. Olha aqui. Então, ramificação cadeia principal, já vou direto. Vai ser a reta aqui, ó. Numera pela ponta mais próxima das ramificações. Tanto faz, porque se você for ver, vai estar no 2, no 3, no 4. 2, 3, 4. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Qualquer uma das que desse 5 daria, ó. Aqui também daria 5, aqui daria 5. Aqui daria 5, entendeu? Então tem 5 possibilidades que dê 5. Aqui, então, estes carbonos aqui, eles são metis. Então, a metil. Como eu tenho 3 CH3, é chamado de trimetil. Vou colocar só mais para cá. E aonde que estão o metil? No 2, no 3 e no 4. E o 5 é porque ele é o pentano. Ok? Então, o di é quando eu tenho 2 ramificações iguais. O tri é quando eu tenho 3 ramificações iguais.
Tetra é 4, 5, penta, 6, hexa. Usa aqui o 6 penta, 6 hexa. Nem a ramificação ali tem. Pode existir? Pode. Quando as ramificações forem iguais, utiliza-se o prefixo. 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta e assim sucessivamente. E a regra é a mesma. Tem que dar a posição de cada um deles, sendo igual ou diferente a sua posição. E tem que dar o nome para a cadeia principal. Ok? Então vou escrever assim, ó. Para ramificações iguais, utiliza-se os prefixos 2 di, 3 tri, 4 tetra, devo colocar assim, reticente. Tá bom? 5 penta, 6 hexa. Agora fazer mais um exemplinho aqui, HI. Cadeia principal aqui no caso, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz. Vou pegar uma estranha agora só para vocês verem, ó. Mas a nomenclatura, se fosse na reta, essa aqui seria a mesma. Essa ramificação toda aqui, ó, CH2 e CH3, ela está ligada neste carbono. Ele está mais próximo deste carbono ou deste? Tanto faz, está no meio. Vou começar daqui então. 1, 2, 3, 4, 5. Bom? Aqui uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, ó. CH2 e CH3 fora da cadeia, ele é chamado de etil. Está ligado em qual carbono aqui, ó? No 3. Então fica 3 etil. Tá bom? E a cadeia principal, ela tem o 5. Então ela é pentano. Não confundam etil, que é o CH2 e CH3 junto na cadeia, com o metil, que é o CH3. Tem gente que acha que o dimetil, que é CH3 e CH3, pode estar tendo o mesmo carbono, é a mesma coisa que o etil, ou confunde ambos. Não, o etil é quando eu tenho CH2 e CH3. E o metil é quando eu tenho CH3. Se eu tenho 2 CH3 é dimetil, 3 CH3 trimetil, ligados no carbono, completando as ligações, obviamente substituindo os hidrogênios que estariam ali ligados. Ok? Agora, vamos lá. J. Olha só que bonito, já está começando a ficar mais bonito. Olha. A ramificação, uma cadeia desse tipo aqui, ó. Como que eu dou um nome para ela? Então, a cadeia principal vai ser a lá de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pode virar para baixo também, vai ser 6. Em todos os casos vai dar 6. Pois bem, gente, aqui, ó, 1, 2, 3 e tem um CH2 e CH3. 1, 2, 3 e tem um CH3. Qual é a preferência? Numa cadeia aberta, aquela que tem maior número de carbonos ou aquela que tem menor? Maior. Então, se tiver um empate entre o etil e o metil, a prioridade é o etil. E assim também, se tiver um propil, o desempate em relação ao etil e o metil, ele ganha. O butil ganha do propil. E assim sucessivamente. Então começa a numerar daqui, ó. Então vai dar assim, ó. 3 etil, ó. 3 etil, porque o CH2 e CH3 é o etil, para quem não lembra, ó. Vou arrumar aqui o meu etil. O quadro é um pouco imperfeito, aí dá uns errinhos, sabe? CH3 é o metil, então 4 metil.
pode ser tudo junto, eu já vi colocar aí tudo junto também, sabe? 3 etil, 4 metil, pode ser assim, tanto faz. Não vou cobrar de vocês essa questão, né? E como ela tem 6, ela é o hexano. Tá bom? Tranquilo? Essa aqui é o início da nomenclatura orgânica, gente, tá bem? Então a gente já começa a entender aqui a questão. Eu só vou terminar de escrever essa daqui, que os prefixos que tem maior número de carbonos têm preferência em relação aos que tem menos. Mas é assim que é a questão de química orgânica da nomenclatura. Ok, gente? Ramificação que tem mais carbonos. É isso aí para vocês entenderem um pouco de alcanos. Tem alguns exercícios para vocês irem treinando de alcanos ali do livro do Feltri, que é um livro bom, assim, tem bastante exercício para vocês treinarem. Tem exercícios principalmente de você montar a fórmula e de fazer dar o nome. Então aqui vocês viram para dar o nome. Como que eu faço para fazer a fórmula? Então só para vocês passar alguns exemplinhos para vocês compreenderem como que eu monto a fórmula, tá bom? Então, normalmente cobra-se de vocês da fórmula achar o nome. Como que eu faço o contrário? Então lá vão ter hidrocarbonetos de cadeia aberta, todos alcanos, mas eles vão ter alguns que são cadeia normal, outros de cadeia ramificada. Então como que eu monto a fórmula? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu der o nome, ó, pentano. Como que eu faço a fórmula do pentano? Você pega assim, ó, pente, quer dizer que ele tem 5. Então você pode fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? O carbono faz quantas ligações mesmo? Daí que sai porque que tem esses hidrogênios aqui, ó. O carbono faz quantas ligações mesmo? 4. Lembrem lá, o carbono faz sempre 4 ligações. Esse C está com uma ligação. 4. Foi uma, faltam 3H. Esse C está com 2. Quer dizer que faltam 2H. Esse C está com 2, olha. Falta 2H. Esse C está com 1. Falta 1, 2. Faltam 2H. Se C tem 1, faltam 3. Então uma questão da PUC que caiu lá de São Paulo. Foi da USP, não lembro. Um alcano com 100 átomos de carbono terá quantos átomos de hidrogênio? Eu tinha que fazer as contas. Sempre que for de cadeia aberta, sempre vai ser 2 aqui, ó. E as pontas terão 1 a mais, porque está faltando uma ligação do carbono. Então é óbvio que daí 100 vezes 2, 200, mais os 2 na ponta, 202. Tá bom? Então é uma questãozinha de você pensar aí, ó. Vamos fazer um outro que tenha metil, então, ó. 3-metil pentano. Como que eu faço a fórmula? A gente começa lá, pente, quer dizer que tem gente que faz a música aqui. É o pente, é o pente, é o pente. 5, pentano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 3-metil. Então, ó, estamos acabando aí, tá acabando. 1, 2, 3. Tem um metil. Lembre lá.
O metil é o CH3, né? Então, 3-metil. Agora a gente ajeita os hidrogênios. Por que eu sei que é o 3-metil? A gente numera aqui, ó. 1, 2, 3. Metil. Poderia ser daqui também, 3-metil. Pentano. Então, esse carbono tem uma ligação. Faltam 3 hidrogênios. Esse carbono tem quantas ligações? 2. Falta 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó. 1, 2, 3. Com um hidrogênio, fecha 4. Esse carbono tem 2. Falta 2. Esse carbono tem 1. Faltam 3. Beleza, gente? Tranquilinho? Alguma pergunta? Então é o seguinte, vão fazendo, como eu disse para vocês, eu estou postando os exercícios e agora a gente encerra a aula, beleza? Até mais, tudo de bom!